Aos 22 anos, ela foi enforcada na prisão de Hamelin. Seu nome permaneceu ligado a chicotes, cães e seleções em direção à câmara de gás. Em campos de concentração, ela não era espectadora. Ela exerceu poder direto sobre milhares de prisioneiros. Espancamentos, punições físicas, execuções sumárias. Cada ato fazia parte de um sistema que recompensou a violência. Ela não precisava de décadas para subir. Em menos de 2 anos, ela passou do aprendiz para a máxima autoridade em quartéis lotados de mulheres condenadas a morrer. Como um jovem camponês se transformou em um símbolo do sadismo nazista? Que ambiente poderia converter alguém tão jovem em um executor sem remorso? Por que o nome dela ainda é lembrado como o da hiena de Auschwitz? De Wrecken ao Reich, as origens de Irma Grese. Irma Ilse da Grese nasceu em 7º de outubro, 1923 em Reschen, uma vila agrícola em Mecklenburg, a 80 quilômetros ao norte de Berlim. Seu pai Alfred trabalhou como administrador de uma propriedade local e supervisor de laticínios. Sua mãe Berta Winter cuidou da casa e manteve um jardim com alguns animais. A família teve 5 filhos, Alfred e Lieschen mais antigos que Irma, e Helene e Otto Younger. A situação econômica era estável dentro dos parâmetros da classe trabalhadora rural. Os primeiros anos de Irma se passaram de maneira comum. Ela frequentou a escola primária da vila, ajudou nas tarefas domésticas e brincou com seus irmãos. De acordo com o testemunho posterior de sua irmã Helene, Irma era uma criança tímida que evitava conflitos e se retirou quando as disputas surgiram entre outras crianças. Em janeiro, 1933 anos, Adolf Hitler assumiu a chanceleira alemã. 2 meses depois, quando Irma tinha 9 anos, o sistema educacional alemão implementou mudanças curriculares. Os programas escolares incorporaram princípios do socialismo nacional, conceitos de pureza racial ariana e antissemitismo como conteúdo obrigatório. As salas de aula exibiram retratos de Hitler. E os professores começaram a transmitir a ideologia do novo regime junto com assuntos tradicionais. O contexto político dividiu a família Grese. Alguns relatos descrevem Alfred como um homem conservador e religioso que desconfiava da política nazista. Outros testemunhos o apresentam como alguém disposto a se adaptar à nova ordem se ela beneficiar as perspectivas da família. O que está documentado é que Alfred não se afiliou ao partido nazista até os 37 anos, quando mais tarde se tornou líder de grupo local em Reschen. Em 19 de dezembro de 1935, Berta descobriu que seu marido mantinha um relacionamento extraconjugal com a filha de um guardião da taberna local. Depois de limpar meticulosamente a casa, Berta enviou seus filhos para procurar Alfred na taberna. Durante sua ausência, ela ingeriu o ácido clorídrico, um produto de limpeza doméstica. Ao retornar, a família a encontrou inconsciente e a transferiu para o hospital. Berta permaneceu várias semanas hospitalizadas antes de morrer em janeiro de 1936. Irma tinha 12 anos. A morte da mãe alterou a dinâmica da família. Os testemunhos dos vizinhos indicam que Irma se tornou mais retirada e solitária. Enquanto outras crianças de sua idade desenvolviam amizades e os primeiros interesses românticos, Irma geralmente se isolou nas colinas perto da vila, onde passou o tempo assobiando suavemente. Tanto Irma quanto sua irmã Helene manifestaram interesse em ingressar na Liga das Meninas Alemãs, a filial feminina do jovem Hitler. Esta organização foi projetada para treinar futuros camaradas, seja para casamento e maternidade, treinamento como enfermeiras ou funções auxiliares na SS. A Liga ofereceu atividades comunitárias, formação ideológica e oportunidades de avanço social dentro do sistema nazista. A retórica socialista nacional glorificou os 2 alemães considerados arianos e comunidades rurais, apresentando-os como fundamento moral da sociedade alemã. Para jovens isoladas ou com perspectivas limitadas em suas aldeias, a Liga forneceu identidade, reconhecimento e camaradagem, além de melhores oportunidades de emprego e contato com as pessoas de sua idade.
Embora a associação se tornasse obrigatória para todas as meninas de ascendência ariana, Alfred proibia suas filhas de se afiliarem. As razões para essa recusa permanecem incertas. Uma versão sugere que o capítulo local estava longe demais para Irma alcançar com segurança por bicicleta. A oposição paterna, especialmente considerando que ele próprio se afiliaria ao partido daqui a 37 anos, gerou tensões com Irma. Em 1938, aos 14 anos, Irma deixou a escola para participar de um programa de trabalho juvenil administrado pelo governo. Ela trabalhou por 6 meses em uma fábrica de produtos lácteos em Fürstenberg e, posteriormente, outros 6 meses em uma loja em Leichen. Esses empregos forneceram treinamento básico e contribuição econômica mínima de acordo com as políticas trabalhistas juvenis do regime. Em 1939, Alfred se casou novamente. Sua nova esposa contribuiu com 4 filhos de um casamento anterior, e o casal posteriormente teve outro filho. A casa de Ration, cheia de crianças e dinâmica familiar, tornou-se complicada. Irma, que morou durante seu ano no programa trabalhista, não retornou permanentemente. Aos 15 anos, ela se separou definitivamente do lar paterno. Com o apoio da seção local da Liga das Meninas Alemãs, Irma obteve uma posição como aprendiz de enfermagem no Hohenlichen Sanatorium. Essa instituição evoluiu de ser um centro de tratamento de tuberculose sob a Cruz Vermelha Internacional para se tornar um centro de pesquisa militar. O diretor era Karl Gebhardt, cirurgião e membro do círculo interno de Heinrich Himmler. Hohenlichen havia sido transformado em um lugar onde foram realizados experimentos médicos em mulheres judias transportadas do campo de concentração de Ravensbrück, nas proximidades. Por 2 anos, Irma trabalhou como assistente e aprendiz neste hospital. Suas tarefas incluíam atendimento básico ao paciente, limpeza e assistência nas salas de operações. O meio ambiente não era neutro. Os policiais de alto escalão transitaram pelos corredores e os procedimentos experimentais sobre vítimas humanas foram realizados nos laboratórios. Embora não existam detalhes específicos sobre a participação direta da Irma nesses experimentos, ela trabalhou sob a supervisão direta de Gebhardt durante seu período de formação. Gebhardt tinha sido um ativista do Partido Nazista e participou de marchas de camisas marrons em Berlim durante os anos 20. Como supervisor de Irma, ele representou uma intensa fonte de influência ideológica. O hospital também funcionou como uma casa de convalescença para oficiais de SS feridos ou doentes, que expuseram Irma a membros do alto comando nazista, incluindo figuras como Albert Speer, Heinrich Heydrich e Rudolf Hess durante o final dos anos 30 e anos do início da guerra. Depois de 2 anos, Irma não concluiu seu treinamento para se tornar uma enfermeira profissional. Ela não demonstrou competência acadêmica ou prática suficiente para obter a qualificação. De acordo com suas próprias declarações posteriores, ela desejara sinceramente entrar na profissão de enfermagem e a decepção foi considerável. Gebhardt sugeriu que ela solicitasse uma posição como guarda da prisão no campo de concentração de Ravensbrück, nas proximidades, e a encaminhou para um conhecido no governo do acampamento. Aos 17 anos, Irma era jovem demais para ser recrutado na SS e foi instruído a se inscrever novamente depois de completar 18 anos. Consequentemente, entre os 1941 e o verão de 1942 anos, ela retornou ao seu trabalho anterior na fábrica de produtos lácteos de Fürstenberg. Em julho de 1942, ela se juntou à filial feminina da SS e começou a treinar como guarda da prisão no campo de concentração feminina de Ravensbrück. Ravensbrück, a escola de violência absoluta. Ravensbrück, estabelecido em maio de 1939 no distrito de Fürstenberg, foi o maior campo de concentração feminina do Terceiro Reich. Durante a guerra, aproximadamente 130.000 mulheres passaram por suas instalações, das quais mais de 90.000 não sobreviveram. Sua função abrangeu trabalho forçado, punição, extermínio por exaustão e treinamento de mulheres da SS. Grese entrou como alfecerina no período de treinamento. As mulheres não podiam se afiliar formalmente à SS, mas seu posto auxiliar concedeu sua autoridade sobre os prisioneiros
e um salário superior ao disponível em empregos civis, o regime precisava de mais pessoal para cobrir as seções femininas na rede expandida de campos de concentração. O treinamento inicial durou 3 semanas e foi orientado para criar um ambiente de disciplina estrita e violência normalizada. Os novos guardas receberam instruções sobre regulamentos de segurança, controle de prisioneiros e organização de trabalho. A regra fundamental proibiu estabelecer qualquer vínculo pessoal com os presos. Foi instruído que qualquer demonstração de compaixão ou proximidade seria considerada fraqueza. O contato humano foi proibido. Palavras desnecessárias, gestos de ajuda ou conversas casuais não foram permitidas. O treinamento prático foi baseado em observação e repetição. Aprendizes acompanharam os guardas veteranos em tarefas diárias, vigilância durante chamadas, conduzindo grupos de trabalho, supervisão do quartel e aplicação de punição. O uso da violência foi apresentado como uma ferramenta de controle necessária. Os aspirantes observaram como os policiais experientes espancam com clubes, chicotes ou prisioneiros de rifle que não cumpriram ordens ou pareciam fracos demais para o ritmo exigido. Dorothea Beans estava entre as figuras mais influentes do acampamento e as funções do instrutor exercitado. Beans foi responsável por transmitir métodos de disciplina e punição a novos guardas. Sob sua direção, aprendizes testemunharam execuções sumárias e punições prolongadas. Beans demonstrou como manter a postura da autoridade, reagir a sinais de resistência e impor medo sem a necessidade de explicações. Seu exemplo funcionava como um modelo para recrutas jovens, que descobriram que o avanço dependia da velocidade com que adotaram essa atitude. Irma Grese assimilou o treinamento rapidamente. Em algumas semanas, ela se acostumou ao tratamento de prisioneiros. A dinâmica do acampamento exigiu decisões rápidas e obediência cega à hierarquia. O treinamento incluiu exercícios em que os aspirantes tiveram que participar ativamente de espancamentos coletivos. Ocasionalmente, um prisioneiro acusado de não conformidade era selecionado para ser punido por vários guardas na presença dos outros como exemplo. O sistema exigia que nenhuma jovem permanecesse à margem. Todos tinham que estar diretamente envolvidos. Ravensbrück funcionava como um local onde o sofrimento fazia parte da rotina diária. Os prisioneiros foram submetidos a trabalho forçado em condições extremas, desnutrição e superlotação. O sistema foi projetado para que os guardas se acostumassem a testemunhar degradação física e moral sem reagir emocionalmente. As mortes diárias por doença ou exaustão foram habituais. Os aprendizes tiveram que registrar mortes, organizar corpos e manter a disciplina em meio à devastação constante. Depoimentos de prisioneiros coletados após a guerra mencionam Grese durante seus primeiros dias em Ravensbrück como uma figura inicialmente desajeitada em sua função. Um sobrevivente relacionado a vê-la se desculpar ao passar em frente a um preso, um gesto considerado impróprio que foi imediatamente corrigido pelos veteranos. Alguns dias depois, seu comportamento havia mudado completamente. O processo de adaptação foi concluído. Erros iniciais desapareceram e sua atitude alinhada com a de outros guardas. O treinamento não se limitou à violência física. Também incutiu uma mentalidade de hierarquia absoluta. Os prisioneiros foram classificados por categorias e receberam tratamento de acordo com sua origem e a suposta perigosidade atribuída a eles. Os guardas tiveram que aprender a reconhecer triângulos coloridos em uniformes que identificaram presos. Judeus, prisioneiros políticos, parceiros sociais, ciganos, testemunhas de Jeová e outras categorias. Cada grupo tinha regras de tratamento diferentes, sempre dentro de uma estrutura de humilhação e subordinação. A presença de cães treinados era um elemento constante no acampamento. Os guardas eram frequentemente acompanhados por pastores alemães treinados para atacar prisioneiros. Sua proximidade produziu medo imediato e seu uso em punições coletivas era frequente. Os aspirantes aprenderam a dar ordens aos animais e a empregá-los como um instrumento de controle psicológico e físico. Em Ravensbrück, Grese também testemunhou experimentos médicos realizados por médicos ligados a Gebhardt, que havia sido seu supervisor anterior.
As mulheres selecionadas como indivíduos com testes foram submetidas a operações sem anestesia, infecções intencionalmente provocadas e esterilizações forçadas. Embora não exista evidência direta de sua participação ativa nesses procedimentos durante esse estágio, seu contato com essa realidade era inevitável, uma vez que a administração do acampamento exigia a transferência e a custódia dos prisioneiros usados em experimentos. Os métodos de treinamento produziram resultados rápidos na maioria dos novos recrutas. Em questão de semanas, eles passaram da insegurança inicial à prática rotineira de violência. A pressão do grupo e as demandas dos superiores impediram qualquer resistência. Quem mostrou dúvidas poderia ser sancionado ou ridicularizado por companheiros. O aprendizado foi produzido pela imitação de figuras como Beans e por necessidade de integrar em um ambiente em que a brutalidade era a norma aceita. Um sobrevivente de Ravensbrück lembrou decados depois do processo de transformação que ela testemunhou em novos guardas. Os iniciantes geralmente pareciam assustados em seu primeiro contato com o acampamento. Levou tempo para alcançar o nível de crueldade e depravação de sua superação de caça. As maneiras adequadas de camp que ela se desculpava quando caminhou na frente de um prisioneiro, Gracie se destacou rapidamente entre os recrutas. Embora não haja dados exaustivos sobre incidentes específicos cometidos por ela em Ravensbrück, sua promoção subsequente indica que ela foi considerada eficaz e disciplinada. Em menos de um ano, ela passou de aprendiz a guardar com todos os direitos, superando o período do julgamento. Esse tipo de promoção rápida foi concedida apenas àqueles que demonstraram disciplina estrita e disposição para as tarefas mais exigentes. As condições do acampamento em 1942 e 1943, com a guerra intensificando na frente oriental, fizeram o volume de prisioneiros constantemente aumentar. Ravensbrück recebeu transportes regulares de mulheres polonesas e soviéticas, para as quais foram adicionadas mulheres judias deportadas de diferentes países europeus. A superpopulação aumentou as demandas dos guardas, que tiveram que manter a ordem em quartéis lotados, organizar transferências para o trabalho externo e garantir que os prisioneiros cumprissem cotas estabelecidas de produção. O caráter de treinamento foi projetado especificamente para criar pessoal capaz de operar em outros campos de maior escopo e complexidade. Ravensbrück funcionou como a principal pedreira dos guardas que posteriormente seriam transferidos para Auschwitz, Majdanek ou Bergen-Belsen. A experiência serviu como filtro. Aqueles que resistiram e completamente adaptados ao sistema foram transferidos para destinos mais importantes, enquanto aqueles que não conseguiram suportar a pressão foram descartados do serviço. Durante sua estadia em Ravensbrück, Gracie consolidou a ruptura definitiva com sua família. Em 1943, ela fez uma visita temporária a Ration, e seu uniforme de guarda gerou um novo confronto com o pai. Ocorreu uma briga que culminou com sua expulsão definitiva da casa da família. A partir de então, ela não voltaria a morar com seus parentes. Essa separação familiar coincidiu com o final de seu estágio formativo em Ravensbrück e com a recepção de ordens de transferência para um novo destino de maior importância estratégica na Polônia ocupada. Auschwitz-Birkenau Rise to Sadism. Em março de 1943, Irma Gracie foi transferida para o complexo Auschwitz-Birkenau na Polônia ocupada. O complexo havia se tornado um dos principais centros de extermínio do regime nazista. Birkenau, também conhecido como Auschwitz II, foi dividido em seções separadas por cercas eletrificadas onde foram combinados trabalho forçado, superlotação extrema e eliminação sistemática através de câmaras de gás. O acampamento feminino em Birkenau estava se expandindo e exigia que o pessoal adicional vigiasse dezenas de milhares de prisioneiros. Ao chegar aos 19 anos, Gracie foi inicialmente designado para funções básicas, controle do quartel, supervisão do trabalho de limpeza e suporte em chamadas diárias de rolagem. Desde o início, seu comportamento chamou a atenção de seus superiores, que destacaram sua disciplina e ausência de hesitação em ordem de conformidade. Em menos de 7 meses, ela foi promovida a Oberofficerin, a mais alta classificação a qual uma mulher poderia aspirar no sistema de acampamento. Sob sua autoridade,
passou a ser aproximadamente 30.000 prisioneiros distribuídos em diferentes seções do campo das mulheres. Sua ascensão respondeu à lógica interna do sistema. Os jovens capazes de exercitar o controle absoluto foram procurados, dispostos a impor punições e manter a disciplina sob condições extremas com grandes volumes populacionais. A posição da Oberaufseherina a colocou no centro da maquinaria de extermínio. Ela participava regularmente de seleções para câmaras de gás. Essas seleções foram realizadas na rampa onde os transportes deportados chegaram, ou dentro do próprio acampamento quando precisava ser decidido quem permaneceu adequado para o trabalho e quem seria eliminado. O procedimento era rotineiro. Os prisioneiros estavam alinhados, superficialmente examinados e divididos em 2 grupos. Aqueles considerados incapazes de renderizar o trabalho físico foram enviados para crematórios. Greze participou dessas decisões juntamente com médicos da SS como Joseph Mengele. Seu papel nas seleções era manter a ordem entre os prisioneiros durante o processo, diretamente os movimentos de grupos e garantir que as decisões fossem cumpridas sem resistência. As seleções foram realizadas com frequência variável de acordo com as necessidades do campo e as ordens recebidas da administração central. Seu comportamento diário no campo estabeleceu padrões de controle específicos. As ligações da manhã e da noite, conhecidas como apel, ofereceram a ela oportunidades de implementar sua autoridade sobre os prisioneiros designados para sua seção. As punições que ela aplicou incluíram golpes diretos e obrigação de permanecer em posições forçadas por períodos prolongados. Um prisioneiro sobrevivente relatou como uma mulher húngara foi executada que atrasou ao retornar ao quartel. Outro lembrou-se de receber golpes no rosto por não manter seu olhar baixo durante uma chamada. Seu uso de ferramentas disciplinares se intensificou ao longo do tempo. Mais tarde, ela declarou que usou um chicote leve que, de acordo com suas palavras, causou considerável dor após o impacto. Seu uso dessa ferramenta tornou-se tão frequente que o comandante do acampamento ordenou que ela modere sua aplicação, uma instrução que ela sistematicamente ignorou. As práticas de intimidação se estendem à manipulação psicológica. Greze organizou o que os prisioneiros chamavam de sportmation, exercícios físicos impostos como punição, saltos, corre ou posições forçadas até a exaustão total. Esses métodos produziram desmaios frequentes e, em casos de prisioneiros enfraquecidos pela fome, morte. O objetivo era demonstrar vulnerabilidade absoluta dos presos antes da autoridade dos guardas. Durante as ligações, que podem durar das 3 da manhã até as 9 da manhã, Greze forçou os prisioneiros a permanecer imóveis. Quando ela detectou o movimento, ela aplicou punições que incluíam golpes ou obrigação de se ajoelhar por horas. Uma de suas especialidades consistia em ordenar que os prisioneiros segurassem grandes pedras sobre a cabeça com as 2 mãos por períodos prolongados, espancando-os se eles vacilarem em posição. Em uma ocasião documentada, os prisioneiros cortaram seus cobertores para fabricar sapatos e jaquetas improvisados. Greze ordenou o retorno imediato de todos os artigos feitos com esses cobertores. Quando nada foi devolvido, ela ordenou buscas exaustivas de quartéis e espancou brutalmente prisioneiros que tinham esses objetos em sua posse. Além do chicote, Greze usou um clube para vencer os prisioneiros. Sua prática habitual consistia em espancar as mulheres até sangrar e cair no chão, depois chutando-as com suas botas pesadas. Em um incidente registrado por testemunhas, ela observou uma mulher conversando com a filha através da cerca de arame que separava 2 seções do acampamento. Greze bateu e chutou a mulher com tanta violência que ela permaneceu deitada no chão inconsciente. Sua participação em seleções para câmaras de gás se intensificou durante deportações maciças de judeus húngaros em maio de 1944. Em 8 semanas, de maio de 15 a 9 de julho, aproximadamente 424.000 judeus húngaros foram deportados para Auschwitz-Birkenau. A maioria foi assassinada em câmaras de gás imediatamente após sua chegada. Greze participou dessas seleções, juntamente com Mengele e outros médicos da SS.
As mulheres deportadas foram forçadas a desfilar nuas para a inspeção como gado, para determinar se estavam suficientemente aptas para o trabalho na Alemanha ou apenas adequadas para morrer. Grezi manteve a ordem durante esses processos, e se algumas mulheres tentassem fugir, ela as devolveu para receber espancamentos. Quando observou que os parentes tentavam se reunir durante as seleções para trabalho forçado, ela os espancou até deixá-los inconscientes. Os prisioneiros que tentaram escapar das seleções e foram capturados receberam espancamentos até sangrar profusamente antes de serem devolvidos às fileiras. Durante uma seleção, quando duas jovens tentaram escapar pular por uma janela e permaneceram deitadas no chão, Grezi as executou sem hesitar com sua pistola carregada. Seu comportamento foi caracterizado pelo uso arbitrário de violência. Os testemunhos documentam que ela forçou as mulheres a sair da cerca de arame durante o trabalho para fazer parecer que estavam tentando escapar. Quando um guarda se recusou a atirar em mulheres que cruzaram a cerca, alegando que foram enviadas deliberadamente, Grezi prestou testemunho em uma investigação contra esse guarda por não cumprir suas obrigações. Os registros mostram que Grezi manteve relacionamentos pessoais que misturavam sexualidade e poder. Ela estabeleceu títulos com oficiais da SS, entre eles Josef Mengele e Franz Wolfgang Ratzinger, chefe de construção de Auschwitz. Relacionamentos com mulheres prisioneiros também foram documentados, a quem ela selecionou para encontros particulares. Quando perdeu o interesse por essas mulheres, ela as enviou para câmaras de gás, eliminando assim qualquer possível testemunho sobre essas atividades que violassem os regulamentos raciais do regime. Mengele terminou seu relacionamento com Grezi quando descobriu que mantinha relações sexuais com prisioneiros judeus, considerados racialmente inferiores de acordo com a legislação nazista. Essas atividades constituíam violações graves da lei de raça e reassentamento e representavam um dos poucos crimes, além de se recusar a maltratar prisioneiros, que poderiam levar uma punição real por um guarda. Em uma ocasião, acreditando que ela poderia estar grávida, Grezi solicitou discretamente um exame médico da doutora prisioneira Gisela Perel. Quando a gravidez foi confirmada, Grezi instruiu o médico a retornar no dia seguinte preparado para a cirurgia. Ela prometeu obter um casaco em troca de encerrar a gravidez, um procedimento que não podia acessar através da clínica da SS, uma vez que a contracepção e a rescisão da gravidez eram ilegais para as mulheres arianas na Alemanha nazista. Após a conclusão do procedimento, Grezi ameaçou o Dr. Perel, prometendo matá-la se ela informasse alguém sobre a operação. Ela nunca entregou o casaco prometido. Os registros da clínica médica da SS no acampamento mostram que Grezi foi examinado para detectar sífilis em janeiro de 44 anos, com resultados negativos de teste. Sua imagem física no acampamento foi vividamente lembrada pelos sobreviventes. Ela usou os melhores produtos disponíveis, obtidos através do confisco de pertences dos prisioneiros assassinados. Seus uniformes foram feitos pelas melhores costuras judaicas que foram deportadas para o acampamento. Ela manteve uma aparência impecável. Uniforme perfeitamente ajustado, botas brilhantes, cabelos estilizados e maquiagem cuidadosamente aplicada. Esse contraste com a miséria dos prisioneiros fazia parte do impacto psicológico que ela exerceu. Vários testemunhos coincidem que seu comportamento excedeu o sadismo de outros guardas. Uma médica prisioneira que sobreviveu ao acampamento a descreveu como a mulher mais bonita que ela tinha visto, com corpo perfeito, rosto angelical e olhos azuis inocentes, mas também como a pessoa mais depravada, cruel e imaginativamente perversa que ela conhecia. O sistema Auschwitz-Birkenau lhe proporcionou autoridade absoluta sobre os prisioneiros sob seu controle. Sua classificação como Berufsverein permitiu que ela tomasse decisões sobre punições, participasse de seleções e administrava condições de vida em sua seção de acampamento. Essa posição fez dela uma figura central no aparato de extermínio, com responsabilidade direta sobre a vida e a morte de milhares de mulheres. Em janeiro de 1945, o avanço do Exército Vermelho em direção a Auschwitz forçou as autoridades nazistas a evacuar o complexo. Bergen-Belsen, o inferno final do Reich. Em janeiro de 1945,
As tropas soviéticas estavam se aproximando rapidamente do complexo Auschwitz. As autoridades nazistas ordenaram a evacuação maciça dos prisioneiros em relação ao interior da Alemanha. Essas evacuações forçadas foram organizadas como marchas a pé, sob condições climáticas extremas, com alimentos escassos e vigilância armada. Irma Grese foi designado para escoltar um dos comboios que se afastaram de Birkenau. A marcha incluiu uma etapa intermediária através de Ravensbrück, antes do destino final em Bergen-Belsen, localizado na Baixa Saxônia. Bergen-Belsen havia sido originalmente estabelecido em 1940 como um acampamento para prisioneiros de guerra. A partir de 1943, foi transformado em um campo de concentração e a partir de 1944 recebidos deportados de campos do leste que estavam sendo evacuados antes do avanço aliado. Quando Grese chegou a Bergen-Belsen em março de 1945, a infraestrutura do acampamento ficou completamente impressionada. O número de prisioneiros excedeu 60 mil pessoas em instalações concebidas por alguns milhares. As constantes evacuações de outros campos tinham capacidade saturada de hospedagem e o sistema de suprimentos desmoronou. O suprimento de alimentos era mínimo. Os prisioneiros receberam uma ração diária de 3,5 cm de pão e sopa aquosa feita com nabos cozidos em água. A água potável era escassa, mal suficiente para beber e cozinhar, sem possibilidade de uso para a higiene pessoal. As condições sanitárias haviam se deteriorado completamente. As latrinas pararam de funcionar e os prisioneiros usavam qualquer espaço disponível como banheiro. Epidemias se espalham sem controle por todo o acampamento. Tifo, disenteria e tuberculose afetaram milhares de prisioneiros simultaneamente. Não havia medicamentos disponíveis nem capacidade médica suficiente para atender aos doentes. Durante o inverno de 1944 a 1945, quando as temperaturas desceram abaixo de zero, os prisioneiros foram forçados a dormir sentados no chão de terra para compartilhar 200 cobertores entre dezenas de milhares de pessoas. O quartel estava cheio de limites desumanos. Construções projetadas para abrigar 100 pessoas continham 1.000 prisioneiros. Na maioria dos quartéis, não havia camas ou beliches, apenas o piso nu, onde os presos se empilharam para conservar o calor do corpo. Os corpos do falecido permaneceram dentro do quartel por dias, antes de serem removidos, acelerando a propagação de doenças. Em março, 1945, devido à fome, sede e surtos epidêmicos, a taxa média diária de mortalidade oscilou entre 250 e 300 pessoas. Cadáveres acumulados em pilhas ao redor do campo, uma vez que ocorreram a capacidade organizacional de enterrá-los nas taxas de mortes. Nesse ambiente desmoronado, Grese assumiu funções semelhantes às realizadas em Auschwitz, supervisão do quartel, controle de chamadas e vigilância do grupo de trabalho. Apesar da decomposição do sistema administrativo, os guardas continuaram aplicando punições e medidas disciplinares. Grese manteve o mesmo padrão de comportamento documentado em campos anteriores. De acordo com os depoimentos de sobreviventes, ela continuou vencendo prisioneiros com um clube de borracha e forçando-os a realizar exercícios físicos como forma de sanção. Mesmo quando a infraestrutura do acampamento parou de funcionar e a morte era onipresente, o aparato disciplinar permaneceu operacional. Os prisioneiros tiveram que permanecer em pé por horas, segurando pedras sobre suas cabeças como punição por infrações menores ou imaginárias. Os testemunhos coincidem que Grese manteve seu comportamento característico durante sua estadia em Bergen-Belsen. Ela forçou as mulheres enfraquecidas a permanecer em pé durante as chamadas prolongadas e a levar objetos pesados como sanção. Ela continuou usando cães como instrumento de intimidação, embora a frequência tenha diminuído devido à confusão geral e à falta de coordenação nas últimas semanas de operação do acampamento. Aproximadamente 2 semanas antes da chegada das tropas britânicas, quando a guerra terminou efetivamente, as testemunhas a viram espancando uma jovem com uma colheita de equitação. Na véspera da libertação, Grese foi visto batendo na cabeça de 2 irmãs, uma contra a outra, quando ela a surpreendeu tentando comer a casca de batata. Permanece na área de acampamento. A deterioração do acampamento era visível em todos os setores. Nos primeiros meses de 1945,
aproximadamente 500 pessoas morreram diariamente, um número que aumentou progressivamente. Cadáveres empilhados em trincheiras ou permaneceram abandonados no ambiente do quartel. A administração do acampamento ordenou que os prisioneiros enterrassem os corpos em sepulturas em massa. Mas a taxa de mortalidade excedeu qualquer capacidade de resposta organizacional. Greze permaneceu em seu cargo até chegar às forças britânicas. Ela não tentou fugir, nem se camuflou entre os prisioneiros, como outros membros da equipe. O comandante Joseph Kramer também não escondeu e manteve sua posição administrativa. Em 15º de abril, 1945, unidades da 11ª Divisão Britânica entraram em Bergen-Belsen depois de estabelecer uma zona de trégua previamente acordada com as autoridades do acampamento. As tropas britânicas encontraram aproximadamente 13.000 cadáveres não enterrados distribuídos por todo o campo e quase 60.000 sobreviventes em estado crítico da desnutrição e doenças. O Major Dick Williams, oficial de suprimentos e transporte do 8º Corpo de Exército, foi um dos primeiros soldados britânicos a entrar para avaliar as condições do acampamento. Greze foi encontrado junto com o restante do pessoal da SS presente em Bergen-Belsen. Ela declarou às autoridades britânicas que permaneceu no campo para manter a lei e a ordem. O brigadeiro Glyn Hughes ordenou que os guardas capturados participassem da limpeza do acampamento. Os húngaros e alemães da SS, juntamente com outros prisioneiros de guerra alemães, foram usados como força de trabalho para enterrar corpos acumulados. As autoridades britânicas estabeleceram quarentena para evitar propagação adicional de doenças entre a população enfraquecida. Os civis, incluindo o conselho local da cidade de Cell, foram forçados a visitar o campo para testemunhar diretamente as condições encontradas. Dada sua juventude e aparência, os soldados britânicos inicialmente não a identificaram como pessoal de alto escalão. Ela não foi presa imediatamente, mas forçada a trabalhar junto com outros guardas no enterro dos 13 a 15.000 cadáveres que estavam em decomposição em todo o acampamento. Durante esse processo, um sobrevivente a identificou e a relatou às autoridades britânicas. Em abril 17, 1945, Irma Greze foi oficialmente presa pelas forças britânicas. Julgamento de Belsen, testemunhos e condenação à morte. Após sua prisão em abril 17, 1945, Irma Greze foi transferida para a cidade de Cell, onde as autoridades britânicas organizaram um centro de internação para membros da SS capturado em Bergen-Belsen. Ela permaneceu sob custódia, juntamente com outros guardas e oficiais do acampamento, enquanto um processo judicial estava preparado para examinar as atividades desenvolvidas em campos de concentração. Os investigadores britânicos começaram imediatamente a coletar testemunhos de sobreviventes. As declarações foram feitas em Bergen-Belsen e em hospitais onde os prisioneiros libertados foram transferidos para receber atendimento médico. Esses testemunhos formariam a base probativa do processo que seria estabelecido posteriormente. Durante os interrogatórios iniciais, Greze forneceu informações básicas sobre sua trajetória. Ela confirmou seu trabalho anterior em Ravensbrück e Auschwitz-Birkenau, bem como sua classificação como Oberoffizierin no campo das mulheres. Quando uma jornalista inglesa perguntou a ela por que ela havia cometido os atos dos quais foi acusado, ela respondeu que era seu dever exterminar elementos anti-sociais para garantir o futuro da Alemanha. Em 19 de setembro, 45, um tribunal militar britânico foi constituído em Lüneburg, na Baixa Saxônia, para julgar 45 membros da equipe de Bergen-Belsen e Auschwitz. O processo foi oficialmente conhecido como o Julgamento de Belsen. A composição do tribunal incluiu 5 oficiais britânicos, 4 militares e um juiz civil que atuou como presidente. Os acusados foram representados por advogados designados pelo governo britânico. Irma Greze figurou entre 16 funcionários acusados, juntamente com guardas como Elisabeth Volkenrath e Juana Bormann. O comandante Joseph Kramer foi o principal acusado. A acusação geral imputou crimes de guerra por maus tratos a prisioneiros em Auschwitz e Bergen-Belsen, incluindo assassinatos, torturas, maus tratos físicos e participação nas seleções de extermínio.
O julgamento começou no 17º de setembro, 1945, em uma sala adaptada de um antigo ginásio. Durante 9 semanas foram apresentadas mais de 120 testemunhas, principalmente os sobreviventes do acampamento. As audiências se desenvolveram sob considerável interesse público, com a presença de jornalistas britânicos e internacionais que documentaram cada sessão. Durante as sessões iniciais, Gracie manteve uma atitude de calma aparente. Ela usava um traje de prisioneiro simples e se mostrou sereno na doca dos réus. Observadores observaram que ela frequentemente sorria ou riu durante os testemunhos apresentados contra ela. Essa atitude foi percebida como desafio às vítimas e ao processo judicial. Em ocasiões, ela conversou com outros acusados, trocando gestos durante o desenvolvimento auditivo. A acusação apresentou testemunhos de sobreviventes que estavam sob a autoridade direta de Gracie nos 3 campos. As declarações estabeleceram um padrão de comportamento que se estendeu desde seus primeiros meses como guarda até as últimas semanas antes da libertação. Uma prisioneira húngara testemunhou sobre sua experiência em Auschwitz, descrevendo como Gracie selecionou deliberadamente as mulheres mais atraentes para enviá-las para câmaras de gás com ciúmes pessoais. A testemunha relatou que ela havia testemunhado essas seleções em várias ocasiões e que Gracie mostrou satisfação visível durante o processo. Magda Hellinger, ex-prisioneira de Auschwitz, prestou testemunho sobre suas interações diretas com Gracie. Hellinger descreveu como Gracie frequentemente esqueceu sua condição como prisioneira judia e falava com ela como se ela fosse uma irmã mais velha, revelando detalhes sobre sua família e sua decepção com o fracasso no treinamento de enfermagem. Hellinger também testemunhou sobre um incidente em que ela confrontou Gracie por maus tratos a 4 mulheres e como Gracie posteriormente pediu perdão. Lilica Sauser, costureira de Auschwitz, declarou sobre seu relacionamento de trabalho com Gracie. Sauser fazia regularmente uniformes e roupas civis para Gracie em troca de visitas regulares com suas irmãs gêmeas mais novas, que foram detidas em outra seção do acampamento. Sauser testemunhou sobre a obsessão de Gracie com sua aparência física e sua afirmação de que, após a guerra, ela se tornaria uma estrela de cinema. Um médico de prisioneiro de Auschwitz testemunhou sobre o incidente em que Gracie solicitou que ela realizasse um procedimento de rescisão de gravidez. O médico descreveu como Gracie havia fornecido os instrumentos necessários e ameaçou matá-la se ela revelasse a operação a qualquer autoridade do acampamento. Alice Tenenbaum, então 14 anos, prestou testemunho sobre como Gracie a salvou 16 vezes nas câmaras de gás depois de ser selecionado por Mengele. Tenenbaum explicou que Gracie havia dito que ela se parecia com sua irmã Helene e que por esse motivo ela a protegeu, removendo-a de grupos destinados ao extermínio. Durante seu interrogatório formal, Gracie negou ter matado pessoalmente prisioneiros. Ela admitiu ter carregado chicote e participado de seleções, mas alegou que agiu sob ordens diretas de seus superiores. Ela insistiu que não tinha autoridade para decidir o destino final dos prisioneiros, limitando-se a seguir as instruções de médicos da SS e comandantes do acampamento. Em relação aos métodos disciplinares empregados, ela declarou que eles constituíam procedimentos habituais no funcionamento do campo e que não se lembrava de ter causado ferimentos graves intencionalmente. Ela afirmou que a aplicação de punições físicas era necessária para manter a ordem durante as chamadas quando os prisioneiros perturbaram os procedimentos estabelecidos. Seu advogado de defesa, Major L. S. W. Cranfield, tentou demonstrar que Gracie era jovem demais para ter entendido completamente o escopo de suas ações. Ele alegou que a idade dela, 22 anos no julgamento, deveria ser considerada como fator atenuante. Ele argumentou que o papel dela, embora grave, não era equivalente ao dos altos comandos que planejaram e dirigiram a política de extermínio. Cranfield também sugeriu que os testemunhos de prisioneiros poderiam ser distorcidos pelo ódio acumulado contra guardas durante anos de cativeiro. Ele propôs que as vítimas pudessem exagerar fatos ou atribuir ações cometidas por outros guardas a Gracie, dado que muitos sobreviventes estavam em vários campos e poderiam confundir eventos e autores. A acusação britânica sustentou que a defesa da devida obediência não poderia justificar a brutalidade sistemática documentada por inúmeras testemunhas independentes.
Argumentou-se que Greze não apenas obedeceu às ordens superiores, mas agiu com iniciativa pessoal, aplicando violência excessiva e mostrando comportamento proativo na perseguição e punição de prisioneiros. O promotor sublinhou essa consistência de testemunho contra ela, procedendo de vítimas de diferentes nacionalidades e sem contato anterior entre si, confirmou a veracidade de fatos imputados. Contas fornecidas por testemunhas estabeleceram métodos de violência específicos e participação direta no processo de extermínio. Durante o interrogatório, Greze manteve a postura firme e respondeu brevemente. Ela não mostrou sinais de arrependimento ou remorso por ações descritas em testemunhos. Quando perguntou especificamente por que ela venceu os prisioneiros, ela respondeu que era necessário manter a ordem no acampamento. Quando questionada sobre seleções em Auschwitz, ela reconheceu estar presente, mas afirmou que as decisões finais correspondiam exclusivamente aos médicos da SS. Ela não negou ter usado chicotes ou cães, mas justificou-os como parte de sua vigilância e controle regulatórios. Quando mostradas fotografias de vítimas com feridas compatíveis com golpes de chicote, ela declarou que não se lembrava de incidentes específicos, mas que tais punições eram procedimentos padrão no campo. A frieza com que ela respondeu perguntas sobre mortes ou punições impactou os observadores de julgamento. O presidente do tribunal perguntou diretamente se ela entendia a gravidade das acusações apresentadas contra ela. Greze respondeu que estava ciente do que foi alegado, mas que havia cumprido suas obrigações, conforme ordenado pela cadeia de comando da SS. Sua irmã, Helene Greze, foi chamada para testemunhar como testemunha de caráter em sua defesa. Helene declarou que nunca poderia imaginar Irma batendo ou maltratando prisioneiros porque sempre fugiu de conflitos durante a infância. Ela descreveu sua irmã como uma criança que se retirou de disputas e evitou confrontos físicos com outras crianças. O promotor usou esse testemunho contra o acusado, sugerindo que alguém que havia sido covarde antes que pessoas com força semelhante achassem fácil descarregar a violência sobre vítimas indefesas quando ela recebeu poder e autorização para fazê-lo. Durante o testemunho de Helene, que também descreveu o incidente familiar que levou à expulsão definitiva de Irma do lar paterno, a máscara de indiferença do acusado quebrou momentaneamente e ela chorou abertamente no tribunal. O julgamento foi concluído em novembro 17º, 1945. O tribunal declarou 11 do acusado culpado, entre eles Josef Kramer, Elisabeth Wolkenrath, Wanna Bormann e Irma Greze. As sentenças para os condenadas foram a pena de morte por enforcamento. No caso de Greze, o tribunal considerou seu responsável por crimes de guerra em Auschwitz e Bergen-Belsen, especificamente para a participação ativa em seleções de extermínio e atos sistemáticos de violência contra prisioneiros. Ao ouvir a sentença, Greze permaneceu em silêncio. Segundo registros oficiais, ela mostrou expressão séria e não fez declarações finais. Ela foi transferida para a prisão de Cell e posteriormente para Hamelin, onde aguardaria a execução junto com outros condenados. Hamelin, a execução da hiena de Auschwitz. Depois de ser condenado à morte em novembro de 1945, Irma Greze foi transferida da prisão de Celle para a penitenciária Hamelin. Este edifício de construção do século XIX havia sido adaptado pelas autoridades britânicas como centro de detenção e local de execução para os criminosos de guerra nazistas. A transferência foi realizada sob medidas estritas de segurança, acompanhadas por outros condenados pelo mesmo processo, Elisabeth Wolkenrath e Wanna Bormann. A prisão de Hamelin foi modificada após a guerra para receber prisioneiros nazistas condenados à pena de morte. Em suas instalações, a forca que seria usada nos meses subsequentes para várias execuções criminais de guerra foi construída. O design seguiu as especificações britânicas padrão para enforcamentos judiciais, com plataforma elevada, alçapão ativado mecanicamente e poço de receptores calculados para produzir fraturas cervicais imediatas. Ao entrar, Greze foi registrado, fotografado e localizado em uma célula individual na seção destinada aos presos no corredor da morte. O regime penitenciário foi grave e os movimentos foram estritamente controlados.
Cada um condenado tinha apenas implementos básicos: leito de ferro, cobertores regulatórios, mesa com papel e tinta e acesso limitado à correspondência por escrito. Escrever cartas de despedida para parentes era permitido, o que seria entregue após a execução. Durante semanas em Hamelin, Greze escreveu várias cartas dirigidas a seu pai e irmãos. Nessas missivas, ela expressou lealdade à Alemanha e pediu que sua memória não constituísse a causa da vergonha da família. Ela insistiu que deveria ser lembrada como uma jovem que cumpriu o que considerava seu dever em relação à pátria. Ela recomendou que sua família mantenha a dignidade e não renunciasse ao sobrenome Greze. Em nenhuma dessas cartas parecia referências diretas a crimes pelos quais ela havia sido condenada, nem expressões de arrependimento por suas ações em campos. As cartas mantiveram o tom de lealdade política e orgulho nacional que caracterizaram suas declarações durante o julgamento. Ela assinou que as missivas exortando seus parentes a serem alemães orgulhosos, mesmo nas piores circunstâncias. Em dezembro de 1945, um dia antes da execução programada, Greze permaneceu confinada em sua cela, juntamente com outros condenados. De acordo com os registros da Guarda Britânica, ela passou parte da tarde conversando em voz alta com Walkenrath e Bormann, que ocupavam células próximas no mesmo corredor do Corredor da Morte. As 3 mulheres compartilharam músicas nazistas que entoaram durante a noite, atividade registrada no livro de guarda dos carcereiros britânicos, cantando prolongado até as horas tardias do amanhecer, que perturbou o resto de outros prisioneiros na seção. As músicas incluíam hinos de festas e marchas militares que haviam aprendido durante seu serviço na SS. A manhã de dezembro do 13º lugar foi agendada para a execução de 13 condenados a partir de Belsen Trial. 10 homens e 3 mulheres. Responsável pela execução de sentenças foi Albert Pierrepoint, executor britânico oficial com experiência em execuções de capital desde os anos 30. Pierrepoint havia sido especificamente designado para cumprir sentenças tribunais militares aliados na Alemanha e realizaram dezenas de execuções em Hamelin durante meses após o fim da guerra. O procedimento seguiu o protocolo britânico padrão para enforcamentos. A operação foi realizada em uma sala adaptada na prisão, onde havia sido instalado um andaimes com alçapão mecânico. Condenados foram conduzidos em ordem de lista de suas células para a câmara de execução, onde Pierrepoint e seu assistente as receberam para o procedimento final. O protocolo incluiu restrição de braço com tiras de couro, colocação de capuz branco sobre a cabeça e o ajuste do nó de deslizamento no pescoço. Executor: depois de verificar a posição correta sobre o alçapão marcado com o mecanismo ativado de giz, que abriu o piso sob condenado, o outono foi calculado matematicamente de acordo com o peso corporal para produzir fraturas cervicais imediatas e morte instantânea. A primeira a ser conduzida a gallows foi Elizabeth Walkenrath. A operação começou logo após 9h30 de manhã e foi registrada com precisão militar em documentos oficiais da prisão. Depois de concluir sua execução, o corpo foi removido para abrir caminho para o próximo nome na lista condenada. Em aproximadamente 10 horas, Irma Greze foi conduzida na sala de execução. Ela entrou em escolta por 2 guardas britânicos que a acompanharam até a plataforma de andaime. Pierrepoint esperou por ela ao lado de Trapdoor, acompanhado por seu assessor e médico militar que certificaria a morte. De acordo com os registros oficiais de execução, Greze avançou com a etapa firme, sem necessidade de ser forçada ou arrastada. Ela estava posicionada em posição marcada com o Chalk Cross no Staplefold Center, diretamente sobre o trapdoor. O protocolo exigia que o executor pronuncie a fórmula "me perdoe" em voz baixa antes de colocar capuz e laço. Greze permaneceu ereto durante esses preparativos finais. Quando Pierrepoint estava prestes a colocar o capô branco sobre a cabeça, ela declarou uma única palavra que permaneceu registrada em documentos oficiais e no testemunho subsequente do carrasco: Schnell, o que significa rapidamente em alemão. Esta foi a última palavra que ela declarou. Imediatamente após sua declaração,
Trapdoor se abriu através da ativação da alavanca e do corpo caiu no vazio do receptor. O som da fratura cervical era audível na sala, de acordo com o atual registro do médico. A morte foi certificada minutos após a queda. O corpo de Irma Grese foi removido da forca e colocado em caixão de madeira simples para o enterro. Posteriormente, Wanna Borman foi conduzida à forca, terceiro dos guardas condenados. Depois que 3 execuções do sexo feminino foram concluídas, pendurando 10 homens sentenciados, incluindo o comandante Joseph Kramer. Os corpos de executados não foram entregues às famílias de acordo com a regulamentação penitenciária britânica. Eles tiveram que ser enterrados no cemitério anexado à prisão, em sepulturas sem identificação externa e com marcas numéricas simples em registros internos. Irma Grese foi enterrado em sepultura em massa, juntamente com outro julgamento de Belsen executado. Os documentos relacionados à sua execução incluem atestado de óbito assinado pelo médico militar presente, relatório detalhado do executor Pierre Point e registro de enterro no cemitério da prisão. Esses arquivos foram conservados pelas autoridades britânicas e posteriormente transferidas para arquivos nacionais para preservação histórica. Aos 22 anos, Irma Grese se tornou a mulher mais jovem executada pelas autoridades britânicas no século XX. Sua morte marcou o fim de uma trajetória que havia começado nos campos de Mecklenburg e terminou na forca Hamelin, passando pelos principais campos de extermínio de Terceiro Reich, onde ela exerceu poder absoluto sobre a vida e a morte de milhares de prisioneiros.